Alimentos transgênicos causam câncer? Eles fazem mal à saúde? Eles afetam o nosso DNA? Eles fazem mal ao meio ambiente? São perigosos? O que a gente pode dizer dos alimentos transgênicos? E será que você sabe o quanto eles estão inseridos na sua alimentação todos os dias? Se você quer saber um pouco mais sobre os alimentos transgênicos, me acompanhe nesse vídeo. Olá, meu nome é Gabriele e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre os alimentos transgênicos representados por esse símbolo aqui. O que são os alimentos transgênicos para começo de conversa? Os alimentos transgênicos são alimentos geneticamente alterados, então o DNA deles é alterado em laboratório. Todos os alimentos que sofrem esse processo artificial de alteração do DNA são considerados alimentos transgênicos. Caramba, mas isso deixa eles radioativos? Isso faz com que eles, quando a gente coma, afete o nosso DNA? Eles vão bagunçar o organismo da gente? Como que é esse negócio aí? Calma, calma, muita calma. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre os principais mitos que a gente tem sobre os alimentos transgênicos. Mito número 1. Os alimentos transgênicos possuem menos nutrientes que os alimentos normais. É um mito. Os alimentos transgênicos, eles possuem a mesma quantidade ou às vezes até mais nutrientes do que os alimentos não transgênicos. A gente consegue diferenciar um do outro quando a gente está olhando eles assim? Não. Eu vou colocar aqui a foto de uma soja transgênica e de uma soja não transgênica. A diferença é nenhuma. Olhando a olho nu, a gente não consegue diferenciar. A não ser que ele tenha algum efeito assim diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo depois, lá pra frente, do arroz dourado, que é um arroz transgênico, e ele é dourado. Então você consegue olhar assim e falar, esse aqui é transgênico. Mas ele é feito com propósito para isso. Então, os alimentos transgênicos, a sua composição nutricional é a mesma, porque o que a gente muda quando a gente está transformando um alimento em transgênico, geralmente não é a composição nutricional dele. Mito número 2. Os genes dos alimentos transgênicos, o DNA dele, faz mal à nossa saúde. Mentira. Por quê? O DNA de um alimento, tipo, todos os alimentos têm DNA, em primeiro lugar, né? Todo ser vivo tem DNA. As plantas, os animais, todas as células das plantas que a gente come, elas têm DNA. E quando a gente ingere esses alimentos, o DNA vai ser quebrado, vai ser absorvido e digerido, e ele vai ser transformado em aminoácidos, enzimas. Ele não vai ser absorvido do jeito que está, ele vai ser quebrado, vai ser digerido como um alimento normal. Então não faz diferença se ele sofreu uma alteração ali ou não no processo de digestão. O máximo que vai acontecer é passar direto no organismo. Isso aí já liga no mito número 3. Os alimentos transgênicos causam câncer. Isso é um mito, é uma mentira, porque até então nunca foi comprovado, não tem nenhum estudo que prove, que ateste que os alimentos transgênicos causam câncer. Inclusive, diversas pessoas, milhares de pessoas, todos os dias fazem várias refeições, onde nessas refeições ela inclui alimentos transgênicos, e eu tenho quase certeza que você também faz refeição que inclui esses alimentos transgênicos, porque depois eu vou falar quais são, e você vai ver que tem na sua alimentação diária. E o índice de câncer associado a você comer ou não alimentos transgênicos não altera, então é o mesmo. Não é o alimento transgênico que vai fazer com que você tenha mais chance ou menos chance de desenvolver um câncer. Pelo contrário, vários estudos foram feitos e em todos eles não há ligação direta entre o consumo de alimentos transgênicos e o desenvolvimento de câncer. Mito número 4. Os alimentos transgênicos não possuem nenhum benefício para nós. Tá. Para que eu vou plantar um negócio que não tem benefício nenhum? Então, tem que ter algum benefício, né? Senão a gente não usava. Os principais benefícios dos alimentos transgênicos dependem de um para o outro. Então, cada alimento ele é alterado geneticamente para trazer para a gente algum benefício ou vantagem. O milho, por exemplo, ele foi alterado geneticamente para que ele tenha resistência aos insetos, em geral, né, lagartas, por exemplo. Então, com essa resistência a insetos, os produtores podem, por exemplo, aplicar menos inseticida. Porque como o milho naturalmente tem resistência a esses insetos, eles não precisam de inseticida. Então você consegue, por exemplo, reduzir a carga de agrotóxico no milho, que é uma vantagem muito grande para nós. É um benefício muito grande para o agricultor, que vai ter menos custo, e para a gente, que vai ter um alimento mais saudável.
Agora, ligando aí essa pegada de agrotóxicos ao mito número 5, os alimentos transgênicos fazem mal ao meio ambiente. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Porque uma cultura transgênica, se você for considerar, ela vai ser plantada mais ou menos na mesma área, vai ocupar uma mesma área, não vai, tipo, o alimento transgênico faz com que precise desmatar mais. Pelo contrário, alimentos transgênicos tendem a ter uma produtividade maior, ou seja, eles produzem mais em menos espaço. Então, a gente precisa de menos área para plantar e conseguir colher muito mais desses alimentos. Logo, como eles são mais produtivos, eles geram menos desmatamento, menos ocupação das áreas. O milho, por exemplo, além dessas vantagens, ele tem a vantagem de que ele precisa de menos agrotóxico. Então, a mutação dele faz com que ele precise de menos agrotóxico, tipo menos lençóis freáticos e assim por diante. Só que a soja, por outro lado, a principal soja transgênica que a gente tem, ela é feita uma alteração nela para ela resistir a um herbicida chamado glifosato. O que o glifosato faz? Os agricultores, eles aplicam glifosato nas plantações para matar as plantas invasoras que nascem no meio das outras plantas. Então, plantei soja e quero que nasça soja. Se nascer outras plantas no meio da soja, elas vão competir por nutriente, vão competir por luz, a soja vai produzir menos, então o que eu faço? Eu aplico veneno nessas plantas para matar as plantas e deixar a soja. Só que o glifosato, ele ameaça tanto a soja quanto as plantas. Aí, com essa alteração que foi feita na soja, essa transgenia que foi feita nela, essa mudança de DNA deu a ela uma resistência ao glifosato. Então, eu consigo aplicar o glifosato com a soja, com as outras plantas, todo mundo junto, a soja fica viva e as outras plantas morrem. Então, essa é a vantagem da soja transgênica, porque eu consigo aplicar sem ter prejuízo da minha plantação, né, da plantação de soja. A soja não vai morrer, eu posso aplicar tranquilo. O problema é que, com essa liberação de poder aplicar quando eu quiser, acaba que você consegue aplicar de forma mais tranquila o agrotóxico na soja. Então, acaba que os níveis de agrotóxico na soja aumentaram nos últimos anos, porque dá para aplicar mais livremente o agrotóxico sobre a soja. Só que vale ressaltar que o produtor, ele não vai aplicar a torta e direito agrotóxico, sair aplicando, eu posso aplicar, então vou aplicar toneladas e toneladas de agrotóxico aqui, porque custa, tá? Os inseticidas, os herbicidas, eles são caros. Então, quanto menos eles aplicarem para ter uma colheita satisfatória, melhor para eles. Então, eles também não vão sair aplicando a torta e direito. Então, é mais ou menos ali, porque, por exemplo, diminui o nível de agrotóxico no milho, aumenta um pouco o nível de agrotóxico na soja. É um balanço que a gente vai fazendo aí e vai vivendo. Aumentou muito a produtividade de soja, aumentou muito a produtividade de soja. Faz com que a gente requira menos área para plantar soja, faz com que a gente precise de menos área para plantar soja. Então, é um toma lá da cá que a gente vai balanceando por aí e vai levando. Mas quem que regula isso tudo? Quem que diz se pode, se não pode? Se eu mudei geneticamente ali uma planta, se ela pode ser plantada ou não, se as pessoas podem comer ela ou não. Então, eu vou falar um pouco sobre a agência reguladora. Quem regula isso é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, e ela vai averiguar as mutações, ela vai ver, vai fazer testes, ela vai aprovar ou não se aquilo ali pode ser plantado em território nacional. Então, lá no site da CTN-Bio, a gente consegue ter acesso a quais são as plantas que podem ser plantadas com transgenia no Brasil. Eu vou deixar aqui a lista de algumas dessas plantas. Eu vou deixar aqui a lista de algumas dessas plantas. A gente consegue também ter acesso a quais são novas tecnologias e quais são coisas novas que eles estão testando. Então, como funciona mais ou menos a transgenia? Mas, por exemplo, eu quero que essa planta aqui tenha resistência à geada, sei lá. Eles podem, por exemplo, achar alguma coisa no DNA de um peixe que vive em águas muito gélidas, tranquilo, e usar essa sequência de DNA desse peixe, aplicar nessa planta, para que ela tenha a resistência à geada vinda do peixe, por exemplo. Então, esses elementos de transgenia, essas alterações genéticas, não necessariamente são de planta para planta, ou pega a planta e muda lá nela mesma. Às vezes você pega o código de DNA de um outro animal, às vezes de uma bactéria, e coloca numa planta e faz com que ela tenha resistência a algumas coisas. Por exemplo, algumas resistências a insetos vêm do DNA de uma bactéria que produz uma enzima que faz com que esses insetos não consigam comer essa planta. Então, é um negócio bem complexo. Atualmente, só 7 culturas
transgênicas são permitidas no Brasil. Então, são essas aqui que eu vou deixar. E delas, por exemplo, as principais são soja e milho, né? Que são as mais plantadas, sendo que a soja, 90% de toda a soja plantada em território nacional é transgênica, e 80%, mais de 80% de todo o milho plantado em território nacional também é transgênico. E a gente consegue, eu falo que eles estão na nossa alimentação diária, por quê? Porque se você consome óleo de soja, se alguma coisa que você consome vai óleo de soja, vai farinha de milho, fubá, cuscuz, todos esses derivados, eles são derivados de alimentos transgênicos. Milho de pipoca. Como que você sabe se o que você está consumindo veio de um alimento transgênico? Na embalagem desse alimento é obrigatório, por lei, que tenha este símbolo, o símbolo que eu mostrei lá no começo do vídeo. Esse símbolo vai te dizer, ó, esse alimento aqui é transgênico. Então, se você reparar, às vezes, vários dos alimentos que você está consumindo são transgênicos e você nem tinha percebido. E, para mais curiosidades e conhecimentos aleatórios como esse, você pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, clique em gostei, que vai me ajudar bastante. E se você acha que é um tema legal, compartilha com alguém que você conhece e queira saber sobre o assunto. É isso, eu te vejo na próxima. Até mais!